Olá, exploradores da história e do mistério! Bem-vindos ao nosso canal! No vídeo de hoje, vamos embarcar em mais uma jornada fascinante para desvendar os segredos que cercam as imensas pirâmides do Egito. Esses monumentos grandiosos, erguidos há milhares de anos, continuam a intrigar e cativar estudiosos e curiosos ao redor do mundo. Prepare-se para uma imersão profunda no mundo das pirâmides e descubra o que realmente se esconde por trás dessas maravilhas antigas. Então, ajuste o seu cinto de segurança e venha conosco nesta aventura pelo coração do Egito Antigo. Porém, antes, preciso pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo com outros amigos. O Egito é um país exótico que atiça nossa curiosidade, principalmente quando se trata de seu legado cultural. Quando se fala no país, duas coisas vêm à mente: as suas pirâmides e a rainha Cleópatra. As pirâmides do Egito são, sem dúvida, uma das maravilhas do mundo que mais fascinaram a humanidade ao longo da história. A perfeita forma triangular, as técnicas utilizadas e os mitos que envolvem as construções são mistérios que perduram por gerações. Quando se fala em arquitetura, é impossível não se apaixonar pelas diversas pirâmides espalhadas pelo país. As antigas construções datam de até 2686 a.C. e foram criadas como uma espécie de túmulo, já que os egípcios acreditavam que depois da morte do faraó, o seu espírito permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Daí se dá o surgimento das múmias, que eram guardadas dentro das pirâmides, junto também com objetos, móveis e vestimentas do faraó, virando assim uma espécie de segunda morada. Existe muita curiosidade sobre esses monumentos, mas parece que o mistério de como foram construídas as 31 pirâmides, incluindo o célebre complexo de Gizé, há mais de 4.000 anos no Egito, foi desvendado. Cientistas acreditam que as pirâmides foram construídas ao longo de um braço extinto do rio Nilo, que pode ter sido utilizado para transportar os materiais e os trabalhadores, e que agora este braço do rio está escondido sob desertos e terras agrícolas. Um grupo de pesquisadores utilizou imagens de radar via satélite, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagens de sedimentos para mapear o braço do rio, que eles acreditam ter desaparecido devido a uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. De acordo com os historiadores, a concentração de pirâmides ao longo da margem ocidental da planície alagada do Nilo indica que a região pode ter sido atendida por um grande curso de água capaz de suportar projetos de construção ambiciosos. Além de ajudar a entender a construção das pirâmides, a exploração das antigas ramificações do Nilo também pode auxiliar os arqueólogos na localização de outros sítios perdidos no Egito Antigo. Mas qual o segredo das pirâmides? As pirâmides egípcias são alguns dos principais pontos turísticos do mundo. Anualmente, milhares de pessoas de diversas nacionalidades as visitam. Apesar das histórias que cercam o universo dos faraós, um dos maiores mistérios da construção das pirâmides está relacionado à sua engenharia. Todos já devem ter se perguntado: como essas pirâmides foram construídas? Quem as construiu? Quanto tempo foi gasto na construção das pirâmides?
No Egito Antigo, as pirâmides foram construídas pelos faraós, que eram os reis egípcios que tinham o poder político, militar e religioso. Os principais objetivos de suas construções eram ostentar o poder do faraó e servir de túmulo para ele. É importante lembrar o papel que as alturas exerciam nas construções, já que se acreditava que as pirâmides levavam ao céu, onde por lá o faraó era esperado pela divindade Ra. As principais pirâmides egípcias são a de Quéops, datada de 2530 a.C., Miquerinos, construída em 2471, também antes de Cristo, e Quefren, datada de 2500 a.C. Geralmente, os nomes dados a essas construções se referem ao faraó que as construiu. A maior das pirâmides é a de Quéops, que demorou aproximadamente 25 anos para ser terminada. Na sua construção, teriam trabalhado cerca de 10.000 pessoas. Quéops, por sinal, é a maior pirâmide do complexo de Gizé e considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela contém 3 câmaras principais, a do rei, da rainha e a subterrânea. Essas câmaras e corredores guardam segredos ainda não descobertos. O que se sabe é que os egípcios podem ter usado a posição de 2 estrelas no céu para alinhar as pirâmides em relação aos pontos cardeais. Os picos das pirâmides de Gizé foram colocados debaixo das 3 estrelas da constelação de Órion, que os egípcios acreditavam representar os deuses Osíris e Ísis. Mas também existem aqueles que acreditam que as construções das pirâmides egípcias foram erguidas por seres alienígenas. Devido à sua magnitude, muitos acreditam que sua construção só seria possível se fossem construídas por extraterrestres. Mas será mesmo? Provavelmente não. Arqueólogos, especialistas nos estudos sobre o Egito Antigo, garantem que as pirâmides não foram construídas por alienígenas. São muitas as especulações e suposições sobre o mistério das construções das pirâmides. Os métodos e as técnicas utilizadas na construção ainda precisam ser totalmente desvendados. Mas uma coisa é certa: quem projetou e construiu as pirâmides sabia exatamente o que estava fazendo. Dentro delas, existem passagens subterrâneas, câmaras mortuárias, corredores estreitos e íngremes e muitas galerias. Tudo feito para abrigar os túmulos de faraós, dada a importância que a morte e o pós-vida tinham para os egípcios. Aliás, é importante frisar que na cultura egípcia, os faraós eram eternos e, por isso, a importância de conservar os seus corpos. A grande esfinge de Gizé, a mais conhecida, é um dos símbolos da realeza egípcia e foi construída por Quefren, o 4º faraó da 4ª dinastia, que durou de 2575 a 2465 a.C. Hoje sabemos que a esfinge tem o rosto desse faraó. Ela teria sido construída para ser uma espécie de guardiã. No Egito, a esfinge era representada por um corpo de leão e o rosto do faraó, assim como uma androesfinge. No interior da esfinge foram encontradas cavidades naturais, poços e alçapões, mas a entrada para a câmara secreta até hoje não foi achada. Não há dúvida de que a grande esfinge de Gizé é a maior esfinge do Antigo Egito, medindo mais de 73 metros de comprimento, mais de 19 metros de largura e mais de 20 metros de altura. Até hoje, foram descobertas apenas 3 câmaras no interior da construção: a Câmara Real, que abrigava os restos do faraó, a Câmara Secreta e a Câmara da Rainha. Para descobrir outros compartimentos na pirâmide, os cientistas teriam que ser obrigados a utilizar explosivos,
que poderiam comprometer a estrutura da mesma. Para muitos, as pirâmides são unicamente o resultado da soma de tentativas de várias gerações de arquitetos para encontrar uma forma arquitetônica perfeita. Já do ponto de vista dos simbolistas, as pirâmides seriam escadas que permitiriam aos reis subir às regiões celestiais. E para você, qual o significado das pirâmides? É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios das pirâmides do Egito. Esperamos que vocês tenham gostado de explorar conosco as complexidades e os enigmas que cercam essas estruturas incríveis. Se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos fascinantes sobre a história, mistério e descobertas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe suas ideias e teorias nos comentários. Adoramos ouvir o que você pensa. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aventura. Continue curioso e mantenha o espírito explorador sempre vivo. Até lá!